Olá, meu nome é Lígia, sou professora de educação infantil. Minha formação é pedagogia e eu sou pós-graduada em neuropedagogia. Moro aqui na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. O meu tema é sobre a influência indígena na alimentação brasileira. As tribos indígenas existentes no Brasil é desde muito antes da nossa descoberta, e algumas tribos vivem até hoje com os mesmos princípios. Os índios foram os primeiros habitantes no país. Afinal, na época que o Brasil foi descoberto, aproximadamente moravam-se 5 milhões de pessoas. Atualmente, a população indígena é de 896.900 pessoas, sendo esses distribuídos em 305 etnias com 274 idiomas diferentes. Existem 28 tribos isoladas no Brasil, de acordo com a ONG Land is Life. As sociedades indígenas prezam muito por duas coisas: respeito à ligação da natureza e respeito à sabedoria dos anciões. É ainda comum nas tribos indígenas o pensamento de uma vivência sustentável, retirando da natureza somente aquilo que é necessário para a manutenção da vida. As pessoas mais velhas são consideradas mais sábias, o que garante a elas certa autoridade dentro da tribo. Os índios, antes da colonização, viviam de maneira autônoma, sem a presença de elementos políticos e governamentais de Estado. A gestão era coletivista, baseada na cooperação entre os membros de uma mesma tribo. Nossa herança alimentar é resultado das influências portuguesas, negra e indígena, devendo-se, entretanto, considerar que a intensidade das influências poderiam variar muito em função da sua dimensão contínua, da diversidade cultural. Em nenhuma cultura, suas origens são únicas e individuais, principalmente aqui no Brasil, com essa mistura que nós temos de raça. Paradoxalmente, a unidade de um povo é no plural, tem múltiplos influenciadores. Assim, a mistura entre essas três raças, apesar de não ter ocorrido de uma forma homogênea, se traduziu para uma mistura de ingredientes, técnicas de cocção, hábitos alimentares, culminando na criação de novas preparações culinárias, influenciada pela fusão de culturas e costumes. No caso, hoje, nós vamos falar sobre a influência indígena. Destaca-se a sua expressão e a base dos itens que se obtinham da natureza através da caça, da pesca e da colheita, sendo que os alimentos consumidos variavam entre a mandioca e todos os seus subprodutos, como milho, batata doce, abóbora, feijão, palmito, entre outros. Também eles consumiam muitas frutas, como a goiaba, abacaxi, cajá, araçá, banana da terra, entre outras também, por quais eles faziam sucos e bebidas fermentadas. A fonte de proteínas era de origem animal, que provinham das caças, aves, pescados de água doce, alguns insetos, larvas. Claro que não se podia ignorar hoje as técnicas culinárias como a utilização do moquém para o cozimento das carnes, que resultava em uma preparação culinária com o sabor entre o defumado e o grelhado, mas eles não utilizavam sal. Uma curiosidade do moquém é que no começo, lá em 1800, eles matavam os guerreiros mais corajosos e ofereciam uma tribo para sua alimentação. Uma outra técnica de alimentação que eles faziam muito por lá era o aferventado, no caso que se refere a peixes, onde se fervia o peixe com os temperos, aproveitando-se o caldo também para fazer um pirão, ou seja, engrossava-se com o caldo do cozimento com a farinha de mandioca. Tais preparações e métodos de cocção ainda persistem, apesar de muitas modificações e adaptações, pois assim, com a tecnologia, a gastronomia é dinâmica e sempre sofrerá variações ao longo do nosso tempo. Um educador indígena, Pedro Macena, ele diz que a tribo Guarani se alimenta conforme o ciclo da natureza. As estações vão passando e eles dizem que
vão se renovando os espíritos dentro de si. Conforme eles vão comendo o alimento da época, né, e conforme a cocção, né, que eles sempre querem fazer de acordo com a tradição guarani, mas nem sempre dá devido ao preparo. Eles preferem muito mais fazer a alimentação com o fogo no chão, fogueira, com cinzas, do que se usar o fogão para se utilizar para se alimentarem. Mas como a preparação da alimentação tradicional indígena se demora-se muito mais tempo, eles preferem às vezes utilizar mesmo para alimentar as crianças e os mais idosos o fogão. Mas eles reclamam muito porque a tecnologia, os costumes, o hábito, né, urbano nosso acabou atrapalhando um pouco mais a tradição deles. Os temperos indígenas, né, são mais a pimenta, a chicória, que é um tipo de coentro com folhas mais largas, e alfavacão, que eles usavam bastante. Eles usavam o mínimo de sal, porque eles achavam que o tempero precisava se vir de raízes, vir da terra, e a quantidade de sal tinha que ser bem mínima para poder fazer de acordo com a tradição deles. Os hábitos alimentares, os indígenas que permaneceram tiveram que se adaptar aos hábitos alimentares da sociedade brasileira. A caça, a pesca e a colheita, que eram possíveis quando as florestas eram preservadas, hoje, com um pequeno território, já não são mais suficientes para alimentar a pequena população indígena. Devido ao desmatamento, à introdução forçada dos indígenas ao nosso modo de vida, ao nosso modo de vida urbano e rural, desenvolvido pelos brasileiros pós-colonizados, modificou drasticamente a vida indígena dentro e fora das aldeias, dentre 1500 e principalmente nos dias atuais. Nos dias de hoje, utilizamos quase todo o cardápio indígena para manter um corpo saudável. Para quem faz a dieta, quer ter uma vida mais regrada, uma vida mais saudável, sempre se utiliza de um cardápio baseado na alimentação dos índios, que é um pouco mais in natura e não tem tantos processados ou conservantes. A alimentação indígena, ela é milenar e ela não é só de uma tribo, ela é de todas as tribos, né? E ela vem passando de geração em geração. Quando você prepara, né, uma alimentação indígena, você prepara um prato indígena, você está fazendo ali um ritual, você está usando opções diferentes de cocção, você está manipulando totalmente diferente, né? E se você seguir ainda à risca a tradição do indígena, você vai ter uma qualidade de alimentação, até um sabor totalmente diferenciado. Muitos dizem também que antes dos portugueses chegar, eles já tinham os seus próprios ingredientes, suas próprias especiarias, né? Que quando eles chegaram aqui, os portugueses, eles trouxeram o azeite, eles trouxeram o sal, eles trouxeram o açúcar, mas os índios já cozinhavam, eles já se alimentavam antes mesmo dos portugueses chegarem, né? Eles já utilizavam. E os azeites, assim, não era somente para alimentação de uso culinário, eles também utilizavam o azeite para cura, eles utilizavam suas ervas também para remédios. Então, toda vez que eles iam para uma fogueira, que eles iam ali para um tacho para ficar mexendo ou para macerar alguma erva, eles estavam ali fazendo algo, tipo assim, para mexer com seus espíritos, para renovar, para curar. Então, toda vez que eles vão mexer com a alimentação, né, para eles é algo sério, é vida, é saúde. Mexer ali num caldeirão para eles é muito mais do que se alimentar. É algo assim, é um compromisso que eles têm de renovação de espírito. Então isso é muito bacana deles. E eu fiquei encantada com esse tema. Eu fiquei assim, maravilhada com tudo que eles, com a sabedoria deles.
Vou deixar aqui para finalizar, vou contar só uma lenda deles, que eles faziam, o que os pajés faziam para poder saber para quem ficava com a melhor parte ou não da alimentação. Eles sabiam realmente direcionar quem deveria receber e quem não deveria receber pela condição que estava. Mais ou menos em 1821, os pajés, toda a tribo, eles se alimentavam dos peixes e eles falavam que o olho do peixe, ali na cabeça, entre o olho e a bochecha, é a parte mais rica, a parte mais saborosa, é onde tem mais proteína, e é onde todo mundo gostaria de comer. E por que eles não ofereciam para todo mundo? Porque tinha pessoas que precisavam de mais. E aí o que eles falavam? Olha, crianças, pais, homens, vocês não podem comer, porque se vocês comerem essa parte, a cabeça, vocês vão acordar com a cauda do peixe. Ou vocês, quando morrer, vocês vão virar peixe. E aí as pessoas ficavam em pânico. Eles não queriam, eles ficavam aterrorizados, com aquela história e não comiam. E as únicas pessoas que podiam comer eram as mulheres grávidas, porque elas precisavam de uma certa quantidade de proteína para restabelecer o próprio corpo e as crianças que estavam esperando. Então, os pajés falavam isso, não só isso, mas outros mitos, Quando a gente fala sobre o folclore brasileiro, a gente encontra-se muitos mitos, Muitas lendas. Nós temos a lenda do açaí, temos a lenda da mandioca, que é muito legal, é muito interessante quando você lê as histórias ali. Então, tem muita sabedoria, não é só lenda, não é só mito, mas tem fundamento, o porquê que um alimento é para um e outro alimento é para outro. Então, assim, estou muito grata, adorei participar desse curso, tô amando, e pegar esse tema para mim foi fantástico, maravilhoso. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.